salve, galera do Futebol. Obrigado por sintonizarem mais um episódio. O aprendizado segue por aqui na série Resenha de DM. Eu sou o Felipe e comigo, como sempre, Feliciano Bastos Neto. Como é que vai, Feliciano? E aí, Felipe? Muito feliz em poder receber o nosso convidado ilustre. Está passando uma pequena temporada no Brasil para visitar a família. Está, com certeza, indo para uma outra grande incursão no mundo, né? Através do Pilates, que foi que também abriu as portas para ele no mundo. Um amigo, um colega, um irmão, e que tenho certeza vai acrescentar muito no nosso conhecimento. Certo, Feli. O nosso convidado, então, é fisioterapeuta de formação, especialista pela URGS em Ciências do Esporte. E a atividade que ele principalmente exerce hoje em dia, ele é instrutor nível 3 de Romana, certificado pelo Romana Pilates International. Então, vamos direto à apresentação de Rodrigo Maier. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço muito estar aqui, a presença dos amigos aí. Muito bom. Então, como a gente tinha falado antes, podemos começar por uma explicação de como é que foi o surgimento do Pilates? O surgimento do Pilates. O Pilates é um senhor, né, já falecido, faleceu em 1960, ele 1967 e nasceu em 1880. E nasceu na Alemanha, numa região que hoje se chama Mönchengladbach. E durante todos esses primeiros anos, muito pobre, então ele foi para vários lugares, né, até ir para a Inglaterra, onde pré-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra, ele foi preso num campo de detenção. Não havia campos de concentração na Alemanha, na Inglaterra, havia campos de detenção. E lá há uma lenda que ele desenvolveu um método, né, durante essa etapa da vida dele, porém não tem nada concreto a respeito disso. As pessoas que pesquisaram não vincularam nenhum tipo de informação que teria levado a crer que ele desenvolveu um método lá, até porque na época não existiam molas nos campos de concentração e não existia até uma agenda do que acontecia nesses centros. Sim. E não tem nenhum relato de que ele ministrava algum tipo de exercício, nada. Então, os primeiros relatos de exercício que ele desenvolveu foram em Nova York, né, no início de 1910, onde o primeiro artefato que ele registrou foi um artefato para reabilitação do pé, em 1914. E ele se vinculou muitas áreas de dança, de dança, de teatro, de música, e as pessoas começaram a exercitar-se com ele, justamente para poder ter um desenvolvimento melhor nas suas performances. E se desenvolveu muito, muito forte nessa época. E tanto que hoje nós estamos aqui conversando, né, sobre os seus feitos e o seu método. E agora, na década de 90, na década de 2000, surgiu muito forte como um método de atividade física e de reabilitação no mundo inteiro, né? Sim. Lá nas atividades performáticas, que em tese não são esportes, aí deviam carecer muito de atividade de recuperação. Era uma época onde a fisioterapia provavelmente muito fraca, existia técnicos, né? E as pessoas queriam poder desempenhar melhor as suas funções e sofriam muito depois de uma lesão. Tanto que a Romana, ela conheceu o Joseph Pilates porque ela era uma bailarina, estava treinando e se machucou e foi encaminhada a ele para se reabilitar de uma lesão de tornozelo. E ela conta, né, que ela chegou com o tornozelo machucado, dizendo que não podia fazer exercício, que como ele poderia ajudar ela. E diz ela que ele respondeu: por que você parou? Você não precisa parar. Você pode continuar fazendo outros exercícios
até a melhora do seu tornozelo. Né? Então, a Romana, Rodrigo, dentro das que a gente escuta, assim, Romana Pilates, método tal, enfim, mas ela foi uma discípula do Pilates, foi isso? Isso. E daí, com o passar do tempo, ela se tornou uma instrutora, trabalhando junto com Joseph Pilates e a sua esposa. Depois ela se mudou para o Peru, onde ela casou com um peruano, teve os seus filhos lá, mas retornou para Nova York, onde voltou a trabalhar com eles. E depois do falecimento de Joseph Pilates, continuou trabalhando com o método. E ela teve, para mim, ela teve uma grande influência no Pilates de hoje, porque ela conseguiu organizar uma estrutura que não era organizada. Sim. Joseph Pilates inventou o método, inventou uma série de exercícios, porém, como um gênio, ele dava aula de acordo com a necessidade do seu corpo. E a Romana conseguiu fazer de uma maneira que organizasse, todas as pessoas pudessem, de uma maneira segura, evoluir dentro do método. Então, pode estabelecer que ela montou ela fez uma sistemática do método para que fosse mais pluralizado aquela questão. De qualquer uma criança, ou um adulto, ou um idoso pudesse realizar os exercícios de uma maneira segura, evoluir dentro do método de uma maneira segura. Nessa foto, tu estás com ela ali? Com ela. Isso foi na minha formação em Nova York. Eu me mudei para Nova York para me estudar com ela, especificamente com ela. E foi bem interessante, assim, porque a maioria dos instrutores hoje em dia, eles dizem, o Pilates mudou minha vida, eu comecei a executar os Pilates, isso me transformou e daí eu resolvi ser instrutor. Muitos novos instrutores dão esse relato. O meu relato é um pouquinho diferente, porque eu tinha uma clínica com uns amigos, e uma clínica super de sucesso, mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha formação. E eu fui procurar algum método diferente, alguma coisa que talvez estivesse surgindo, alguma coisa que pudesse complementar os meus conhecimentos de Pilates. Os meus conhecimentos de fisioterapia. Tá. E daí eu encontrei o Pilates. E quando eu comecei a fazer as aulas, porque tu começa na tua formação a executar os exercícios. É uma formação prática, muito menos teórica, quanto mais prática. Então, nós temos a ideia de quanto mais nós soubermos realizar os exercícios, mais fácil fica para poder ensinar. E eu, quando comecei a executar, eu não tenho formação de balé, não tenho formação de dança, né? Sou um rapaz normal. Mas eu sentia que aqueles exercícios da quais eu estava realizando poderiam ajudar meus alunos, meus clientes, meus pacientes. Sim. E daí eu resolvi me aprofundar no método. Tá, então era uma necessidade já profissional tua. Sim. E o que o Pilates te chamou a atenção? Posso inferir pela sustentação do corpo? Nos nossos bancos acadêmicos, nós estudamos cinesioterapia, né? Que é o estudo dos movimentos, como eles repercutem no teu corpo. E no processo de formação como fisioterapeuta, a gente tem uma série de ideias que são mais restritas, né? E o Pilates abriu um pouco essa ideia, a mente com relação ao poderio do teu corpo durante um exercício, independente da tua idade, independente do teu background, né? Então, eu identifiquei nos exercícios uma maneira de reabilitar melhor e mais seguro os meus clientes. E foi a partir de quando, assim, a tua formação, a conclusão da formação, conclusão inicial, podemos dizer, da formação, começaste a aplicar mesmo? Durante a formação, nós não só executamos muito, mas nós somos treinados a dar aula, certo? Então, durante a formação, já tinha clientes, nós tínhamos, por exemplo, em Nova York, quando o Cirque du Soleil estava lá, muitos dos acrobatas iam fazer aula conosco, e nós tínhamos clientes com prótese, com idade avançada, e a gente conseguia perceber o quão nós podíamos usar quão nós poderíamos ajudar todos esses tipos de corpos. Então, desde o início do processo de formação, nós já dávamos aula. No início para pares e depois para clientes. E isso foi em 2003, na qual eu me mudei para Nova York e estudei com ela. E logo depois da formação, as portas se abriram para
várias opções de trabalho, e a que eu escolhi foi Nova Zelândia. E aí quer continuar? E daí, na Nova Zelândia, a gente daí já começava a atuar com pacientes, né? Já era contratado profissionalmente, muito bom. Até muito no bom. Rugby, né? Estavas falando até no rugby o rugby é um esporte, né, nacional, Nova Zelândia, como o futebol para nós. Então, muitos dos clientes jogavam de maneira amadora e alguns até de maneira profissional. Nós tínhamos como clientes, né? A gente conseguiu identificar biotipos, né? O biotipo do futebol, o biotipo do vôlei, e o Pilates pode adaptar e ajudar todos esses tipos de tanto quanto pessoas com lesão. Né? Isso é importante, né, Felipe, desmistificar algumas situações, porque normalmente tem muitas pessoas ainda hoje, né, por isso que é importante esse tipo de informação, que essas pessoas ainda pensam que o Pilates não é um método de, por exemplo, condicionamento físico. Mas eu vou fazer Pilates para quê? Eu não vou me condicionar. Eu estou entrando já não numa esfera específica, mas o Rodrigo vai entender perfeitamente. Mas, por exemplo, quando eu estive no Internacional, nós tiveram atletas, o próprio D'Alessandro, o próprio Forlan, que eu indiquei para aqui o Rodrigo, porque o professor Paulo Paixão me pediu assim, olha, nós temos que estabelecer para alguns atletas aqui algum trabalho de prevenção de lesões. E aí nós identificamos algum fator, porque cada um de nós tem uma necessidade, cada um deles precisava de uma questão específica e que eu vi que o Pilates poderia colaborar, só que eu, né, obviamente não é a minha área e tal, e pedi ajuda para o Rodrigo, aqui eles fizeram o trabalho com o Rodrigo até. E então, assim, nesse sentido, o Pilates ele também serve para desenvolver algumas peculiaridades, valências físicas, flexibilidade, força do core, tudo que nós vamos aprofundar depois, como prevenção de lesões, né, como uma questão de condicionamento físico. Tá? E também, hoje, outros tantos pacientes que nós já trocamos, né, Rodrigo? Pacientes com problemas de coluna, problemas crônicos de dor de coluna, então, assim, dos mais abrangentes, nós conseguimos resolver com essa questão. Então, realmente é um método que veio a somar muito na nossa sociedade moderna, mas que, pelo visto, foi desenvolvido quase que no século passado e veio a somar muito na nossa questão de saúde, né? De repente é visto como uma prática relaxante de alongamento. E não, eu digo assim não, sim, tem muito dessa lenda, digamos tem assim. Essa lenda. E não tem nada a ver, né? Não. Inclusive, puxando um pouco para o esporte profissional, muitos dos atletas, né, da NFL, NBA, que se lesionavam e iam para o Pilates como parte do processo de reabilitação, reconheciam trabalho e perpetuava o mesmo após a alta. Uhum. Né? Tanto que nós temos uma colega do Romanos Pilates que ela foi contratada por uma equipe de futebol americano e ela leva o reformer dela do lado do centro de treinamento do time de futebol americano e à medida que eles vão treinando, eles também vão fazendo um pouco de Pilates. Então, se expandiu muito essa ideia de que o Pilates é só alongamento ou respiração. Sim. Tanto que se observa, por exemplo, Cristiano Ronaldo fazendo Pilates, e não é fazendo uma aula de Pilates, ele faz sistematicamente. Né? O próprio Gabriel Medina, nosso campeão mundial, tricampeão mundial, surfista, também faz Pilates de uma maneira consistente. Agora o Rodrigo está falando da NFL, da NBA. Então, assim, realmente o Pilates ele está tomando ainda o seu espaço. Soube aí que aqui o Grêmio parece que comprou aparelhos de Pilates, enfim. Lá no meu clube na China, nós pedimos até na hora o pessoal, tá, mas o que eles querem com o Pilates? Não, o Pilates... Então, eles começaram a fazer o Pilates e já teve um rol de atletas que começaram a fazer e viram da importância da sistematização daquele trabalho, entendeu? Então, cada vez mais o Pilates ele está tomando o seu lugar dentro do processo. Ali com o Forlan, qual era o problema específico ali que ele apresentava, ou necessidade? O Forlan foi uma indicação mais para um complemento do condicionamento físico. Uhum. Ele não tinha uma lesão específica, ele não tinha nada. Mas durante o processo de treinamento a gente consegue identificar desequilíbrios. E o que me surpreendeu muito é que
todos os profissionais encaminhados na época, o Esporte Clube Internacional, excelente condicionamento físico, excelente preparo. Assim. O professor Paulo Paixão dispensa apresentações do mundo todo. Assim, eu fiquei surpreendido, porque eu particularmente esperava força, uma certa flexibilidade, mas não de posicionamento de coluna, assim. Porque no Pilates a gente estimula muito rotação, extensão, flexão em rotação. A gente consegue ir no limite da coluna em termos de pressão em exercício, caso o aluno consiga. E, nossa, os profissionais vindos eram muito fortes, fortes. O Pilates, né, Rodrigo, agora entrando numa parte mais específica, assim, então, assim, eu, ignorante que sou nessa área de conhecimento, assim, pelo meu estudo parco e minha observação, ele tem um grande foco no aumento da flexibilidade da cadeia posterior, então indicado para pessoas que são mais encurtadas, né? E nessa nossa vida de apertar botões e ficar muito tempo sentados, especificamente, né? Ele trabalha muito o core, né? E eu queria que tu colocasse um pouquinho disso, do trabalho no core e no assoalho pélvico, e na instabilidade pélvica também. Então, essas questões de desequilíbrios que você está colocando, né? Também ele tem uma abrangência e um grau de correção muito interessante. E um outro aspecto que pouco se fala, que na minha concepção também o Pilates desenvolve muito, é essa capacidade que nós temos ou desenvolvemos de fazer trabalhos em ângulos diversos com um controle cada vez maior. Então, a coordenação neuromuscular, né? Aquela questão da cabeça mandar e o corpo obedecer, o Pilates é sensacional nesse aspecto. E aí, mecanicamente, depois, biomecanicamente, a gente consegue entender o porquê. Mas eu queria que tu discorresse a respeito dessas minhas impressões, se elas estão corretas. Não, são perfeitas as suas. Eu complementaria com pouca coisa, mas o que a gente pode... Eu sou suspeito para falar, porque eu acho um método muito, muito completo com relação a outros. Claro que existem certos pontos que nós podemos melhorar e adaptar e tal, mas é um método super completo e ele estimula muito, primeiramente, o que nós chamamos de powerhouse, que alguns chamam de core, que é toda a musculatura abdominal anterior, mas também que invoca a parte posterior, então diretores de coluna, de grande dorsal e tal, mas também trabalha muito a área pélvica, como tu mencionaste, e principalmente adutor de pernas, os adutores de membros inferiores, que muito importante na estabilização do quadril. E o quadril, por exemplo, do profissional de futebol, de NBA, de vôlei, de NFL, ele é muito estimulado, né? Rugby, ele é muito estimulado, né? Tem muita pressão ali. Então, com o Pilates, com as técnicas, os exercícios, os aparelhos, nós conseguimos flexionar, dando um alívio à pressão depois, por exemplo, de um treinamento forte e fazer com que ele fique mais preparado para choques, né? E com relação à coluna, nós trabalhamos muito em rotação, em flexão, e estimulando e indo ao limite do corpo, de acordo com cada um, obviamente. Mas isso faz com que naturalmente, durante a atividade esportiva eleita pelo atleta, ele vai naturalmente fazer aquele movimento, no qual talvez, por exemplo, o cara salta e pega uma bola e ao mesmo tempo faz uma rotação. Isso talvez, se ele não fosse preparado para isso durante o treinamento, ele sofresse uma lesão, porque ele pode cair em rotação, né? Cair no solo ou até em cima de outro companheiro de profissão e sofrer uma pressão, um desgaste muito grande. Mas no momento que ele já tem isso pré-treinado durante o Pilates, isso ameniza muito. E em várias outras situações de hiperextensão de perna ou hiperflexão de perna, onde as musculaturas, né, que estão ali entre a perna e o quadril são extremamente estimuladas, a gente pode fazer simulações e com repetições, com carga ou sem carga, até que isso se torne natural num gesto esportivo. Simulações a partir do gesto esportivo que ele desempenha. Se é da corrida, simulação de corrida. Se é do futebol, aquela posição básica. Exatamente. A posição, né? Então, e assim vai. Mas aí, Rodrigo, até dentro disso, então esse período que eu te falei, era final de 2012, 2013, ali, quando... Então, no Internacional foi pedida essa questão de prevenções de lesões, que se estabelecesse um protocolo e tal. Então, para alguns foi esse trabalho. Cada um tinha dentro da individualização, nós estávamos falando mais cedo.
Mas aí, por exemplo, ainda nós ouvimos vozes dentro da discussão, porque era um planejamento que... Não, mas só um pouquinho. Tu estás querendo que eles façam atividade física, mas eles já fazem atividade física, eles têm o treinamento, eles têm os jogos, têm as viagens. Como é que eles vão fazer ainda, além disso, eles vão fazer o Pilates? Ainda eu pedi lá, foram feitos trabalhos no isocinético, entendeu? Que tem uma série de contextos no aparelho isocinético que nós fazemos um treinamento específico, mas é tudo dentro de um planejamento. Quando você participa de um planejamento, que participa a comissão técnica, o fisiologista, o preparador físico, o médico, e aí você estabelece dentro daquele schedule semanal esse tipo de trabalho, eles não são divergentes, né, Rodrigo? Então, assim, queria que tu falasse a respeito, né? Se o Pilates ele exime a pessoa. Existe um relato muito interessante de um bailarino, e o treinamento de balé é muito sacrificante. E o profissional do balé é muito sacrificado porque ele está sempre ou em treinamento ou em viagem e executando, né, em alta performance aquilo que ele se dedica. Né? E ele fala que depois de uma aula de Pilates, ele sentia como se fosse uma ducha fria ou uma ducha quente. Ele sentia muito relaxado após uma aula de Pilates, porque nós conseguimos fazer com que isso, o aparelho e o método, e o professor consegue identificar o desequilíbrio muscular que aquele atleta possui e, enfatizando aquilo, vai relaxar aquela musculatura que está sobrecarregada, porque ele consegue harmonizar a musculatura. Né? Por exemplo, tem exercícios onde, por exemplo, a gente faz uma extensão para reforço abdominal, para fazer depois uma flexão, né? Estimulando a musculatura abdominal, vamos supor. E eventualmente, em muitos atletas, tu vê áreas, ângulos mais fracos que outros. E nós conseguimos identificar isso e trabalhar esses ângulos, essas áreas musculares mais do que outras. E essa área que estava mais fraca, ativada, vai relaxar aquelas que estão compensando a fraqueza dela. E isso, para um atleta, é uma sensação de conforto, em vez de uma sensação de mais trabalho. Então, acho que hoje em dia, muitos conceitos de Pilates estão sendo aplicados ao condicionamento físico, à preparação de vários atletas e vários outros profissionais que precisam do corpo para executar suas funções. Né? É um equilíbrio na carga a que o organismo fica submetido. É um equilíbrio. Com áreas que podem dar esse suporte, né? Áreas musculares. Né? Importantes para estabilização tanto do quadril quanto da cintura da área lombar ou da cintura escapular. Aquela foto que tinha ali da aluna sobre a bola, se puder colocar. 260 posição extremo. Porque aí o Rodrigo consegue colocar melhor o que seria extensão e flexão, Rodrigo. Por exemplo, aqui a gente está... ela está sobre o ladder barrel, que é um aparelho, né? Ela está praticamente só com o quadril apoiado numa retificação da coluna. Então, minha mão embaixo, na área da costela dela, está querendo ter certeza que ela está com a musculatura abdominal contraída. Na região do diafragma. Da diafragma. Se ela não estiver minha mão está de propósito ali, porque se ela não estiver com a musculatura abdominal contraída, vai ter uma sobrecarga na musculatura lombar, que é o que nós não queremos. Ou seja, vai ter uma pressão por causa da gravidade nesse sentido. Nesse sentido. Então, com a musculatura dela contraída, a musculatura dela lombar está fazendo só o que ela deve ser feita, que é a extensão do corpo, e não a sustentação do corpo dela, né, do peso do corpo dela. E em compensação, minha mão direita está na parte cervical dela, porque nessa posição, como a ideia do corpo é se estender o máximo possível, ela tende a elevar, todas as pessoas tendem a elevar o braço, né? Acionando a musculatura, principalmente do trapézio, musculatura superior ali da cintura escapular. O que a gente não quer, a gente quer que ela trabalhe só a musculatura escapular de extensão do braço, mas não de elevação do ombro. Uma compensação que a gente tenta evitar. E nisso, com treino, a pessoa assume essa posição. Então, essa minha mão está fazendo com que o ombro se mantenha, né, para ela lembrar que o ombro tem que se manter baixo e, ao mesmo tempo, alongar
a cervical dela, o pescoço dela. Sim. Ou seja, tem as técnicas que o instrutor faz para que chegue nesse padrão de movimento que pela foto pode parecer fácil, mas na verdade exige um controle neuromuscular enorme. E não é de uma hora para outra que a gente chega a isso. Sim, claro que talvez pessoas atletas, né, possam fazer isso nas primeiras aulas, mas uma pessoa comum tem um processo de treinamento até chegar nessa posição. E trazendo para o futebol, para os jogadores que são mais encurtados, cadeia posterior e que não tem esse tipo de controle abdominal e nem de coluna e que tem inúmeros esforços repetitivos, isso pode prevenir lesões e pode incrementar... Imagine uma situação em que ele faça isso repetidamente. Então, a ideia é ele fazer repetidamente durante, né, meses e ele, naturalmente, nessa situação, vai contrair o abdômen, porque fez parte agora do movimento dele. Então, numa situação de estresse, num cabeceio, numa impulsão de um goleiro, ele naturalmente vai acionar o abdômen, porque já faz parte do movimento dele em extensão, acionar protegendo a área lombar. E isso, né, claro, né, a gente está falando só da parte lombar, ao mesmo tempo a gente tem a parte pélvica que está acionada, os adutores de perna que estão acionados. Então, na constante do treinamento, com a correção, com o movimento correto, ele, no momento de estresse, vai acionar naturalmente essas musculaturas, protegendo o corpo dele. Perfeito, interessante. Bom, e aquela questão, se é testado lá no alto nível, lá na Fórmula 1, né, para o cidadão comum sempre tem benefícios dessa especificidade da alta exigência, né? Então, a pessoa, eu vou até ser repetitivo, né, sobre a utilidade pública do resenha de DM para o cidadão do dia a dia, assim, a pessoa que tem dores crônicas, enfim, pode se beneficiar, com certeza, claro que com os exames necessários feitos, mas é uma das aplicações mais usuais, né? O grande índice de dor lombar é o desequilíbrio muscular da área lombar. E muito pela fraqueza da musculatura abdominal. E no Pilates a gente consegue, de uma maneira segura, acionar essa musculatura. Identificando se a musculatura que está fraca é a inferior lombar, ou a média, ou a superior. A gente consegue identificar esses padrões facilmente num aparelho. Como hoje em dia também, né, a gente falou dessa saúde pública, um problema crônico, né, que está acometendo os nossos jovens, é o uso de telas, então aquela posição curvada à frente. Então nós temos excelentes exercícios para o reforço de musculatura que está desequilibrada, mas, ao mesmo tempo, da identificação do jovem ou do adulto com esse padrão de movimento errado. Nós temos uma colega de Washington, a Maria Season Wright, é uma fisioterapeuta que é também da nossa escola, e ela, em uma das suas palestras, ela fala muito sobre padrões de movimento. O músculo, ele não conhece o padrão de movimento. É o cérebro que está com o padrão de movimento. Se esse teu padrão de movimento está errado, nós temos que mudar a interpretação do cérebro sobre esse padrão de movimento. Então, nós temos que identificar o padrão de movimento, o que está errado, e treiná-lo de uma maneira corretamente, até que o cérebro assuma esse padrão como correto. Não adianta nós treinarmos o músculo, nós temos que readaptar o padrão de movimento. Perfeito. Né? Até que chegue numa situação de automatização, né? Do padrão correto. Tecnicamente a gente chama de engrama motor. Então, se vai dando os educativos, né? E o instrutor, o professor, ele identifica aquela fragilidade, aquela incapacidade, vai fazendo o treinamento até que os engramas motores se façam de maneira suficiente para que haja um acionamento natural daquilo ali, né? Seria isso aí, Rodrigo? E de uma maneira correta, de um gesto de movimento correto. Que o cérebro até então desconhece, né? Por um problema no desenvolvimento do atleta, ele treinou ele de maneira errada. E daí deu, provavelmente, um desequilíbrio em qual esse movimento se tornou repetidamente errado, podendo acometer problemas futuros. Por isso é importante, desde as categorias de base, ter profissionais que coordenem isso. Vamos
bater na bola certo, fazer o movimento certo. Acho que na década de 90 tinha um problema muito de pubalgia, nas quais não se identificava a importância da musculatura adutora. E hoje em dia não se vê mais. Por quê? Porque foi identificado, foi trabalhado e agora fez exercícios com que o padrão de movimento da perna proteja a área púbica para não inflamar, para não dar problemas bem graves que muitos atletas perderam, né? O Feliciano sabe, conhece muitos mais casos e situações que atletas perderam ou tiveram que corte na sua vida útil como atleta devido a problemas que hoje em dia são facilmente resolvidos. Né? Tu estavas falando de uma colega nos Estados Unidos e até a gente tem uma imagem aqui, 259, se o Arthur puder colocar na tela, uma imagem que foi uma foto tirada lá no Oregon. Além das tuas andanças outras, como é que são essas passagens aí pelos Estados Unidos, que são constantes, eu creio? A gente tem a felicidade de ter um grupo de instrutores a nível mundial de extrema qualidade e receptivo a visitas ou a outras incursões que a gente pode fazer no país deles para ajudar o desenvolvimento dos clientes ou de novos instrutores, novos professores. Né? E nesse caso, nós tivemos uma colega que por um problema de saúde necessitou de ajuda e a gente foi ajudar ela um pouco lá. E ela atende a maior clientela dela são os profissionais da Nike, nos quais eu tive a felicidade de trabalhar com muitos dos profissionais que trabalham pela Nike e conhecer um pouco dessa empresa que é espetacular. Porque a sede lá no Oregon é a sede internacional. Beaverton, tá. Onde foi criado a Nike foi em Beaverton, né? E que ano foi isso, Rodrigo? Portland. Foi em 2023. 2023. Mas continua, por favor. E é muito interessante também, acho que um gancho interessante de se fazer é que a importância de uma formação boa, porque não importa aonde você esteja no mundo, tendo uma formação boa, a ideia do Pilates é a mesma. Os equipamentos são os mesmos. Eu consigo dar aula para pessoas que fazem aula há mais de 10 anos com outro instrutor da mesma e não modificando o método. Por quê? Porque funciona. Né? Isso é interessante. Nenhuma pessoa faria aula durante mais de 10 anos se não sentisse diferença. Até porque não é tão barato. Né? É um investimento que você faz da sua saúde, que se você não sente o resultado, você não faria por tanto tempo. E o interessante é que se há uma escola boa, se há uma escola fidedigna, você pode entrar nesse estúdio em qualquer lugar. Um instrutor pode entrar no estúdio e ser confortável em dar a aula. Sim, gera um baita de um intercâmbio, né? Um intercâmbio, uma possibilidade. Mas o idioma é o mesmo. Uhum. A ideia é a mesma. Os exercícios são muito similares. O treinamento foi o mesmo. E isso que eu acho muito interessante na nossa escola é que nós temos o mesmo treinamento. E então, qualquer instrutor pode vir treinado por essa escola no meu estúdio, ou eu ir em qualquer estúdio e sentir-se confortável e entender o processo de aula que se dá no espaço, no estúdio. O teu estúdio é em Porto Alegre? Hoje em dia, eu estou em itinerante, digamos assim. Eu passei no passado trabalhando na Nova Zelândia, em Christchurch, né? Uma experiência fantástica. E agora nós estamos indo para a Europa, eu e minha família. Ah, sim. Passar um tempo indefinido. Indefinido, Olha só, mais uma janela de oportunidade que o Feli identificou aí. Sem dúvida, sem dúvida. E, Rodrigo, por exemplo, a gente nota vários atletas ou pessoas que fazem atividade física que têm dores na coluna, mas que não têm lesões na coluna. E aí, daqui a pouco se tenta de tudo e vão fazer Pilates numa tentativa, né, porque em termos de fisioterapia trata os sintomas, mas enfim. E aí o que vocês identificam dentro dessa esfera, né, porque nós tivemos no próprio internacional, que foi
alguns atletas que tinham dor crônica de coluna, mas que não tinham lesão de coluna. E aí, então, assim, como é que... E até muitos jovens têm essa abrangência, porque isso... Ou eles estão treinando, ou eles estão no sofá jogando alguma coisa. Enfim. E o que vocês identificam de que são desequilíbrios musculares mais contundentes e mais comuns, por exemplo? Essa é uma pergunta bem pertinente. O primeiro passo de uma pessoa nova para quando chega ao Pilates é colocar no Reformer, que é esse aparelho que está na imagem. E nesse aparelho nós executamos alguns movimentos que a gente consegue identificar o desequilíbrio, se há ou não há desequilíbrio, né? E um dos momentos muito importante é o acionamento do core, do powerhouse, da musculatura abdominal, durante a execução dos movimentos. Nós entendemos que durante qualquer situação, se você está com a musculatura abdominal contraída, você está protegido. A musculatura abdominal foi criada, tanto que não há osso ali, é para a proteção das vísceras, inclusive da coluna. Então, no momento em que essa musculatura está contraída, a gente entende que o corpo está numa situação tranquila. E nós colocamos o corpo em questão em várias situações, sempre com a ideia dessa contração abdominal. Então, esse é um caso mais comum de que a pessoa vem ao Pilates forte. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que correm maratona. Pô, a pessoa, para correr uma maratona, tem que estar em excelente forma física, né? E que tem a musculatura abdominal, ela não é fraca, ela é forte, mas a pessoa não sabe usar essa musculatura. Então, durante o processo de treinamento, ela não percebe que a musculatura está sendo contraída ou não. Então, nós tentamos fazer um trabalho em que essa musculatura esteja mais tempo contraída, mesmo o corpo em repouso, ou mesmo o corpo em estresse. Essa é uma situação bem interessante e que os casos que nós identificamos e conseguimos resolver foi através disso. Tentar fazer com que a contração do core esteja contraída por mais tempo possível. Porque eu nunca vi uma pessoa com o abdômen cansado. É uma musculatura que tem uma reserva de força muito grande, né? Ela é uma musculatura não só eretora, que faz com que nós ficamos eretos, mas é uma musculatura ativa da movimentação do corpo. Então, ela está sempre, se ela estiver sempre em contração, ela vai estar sempre protegendo aquela região. Porque quando a gente indica para determinados atletas o Pilates, e aí eles falam assim, tá, mas para que seria o Pilates? Ok, é interessante porque a pessoa saiba para onde ela está indo, o conteúdo, informação e tal. Não, para justamente trabalhar o powerhouse. Tá, mas o que é powerhouse? Tá. Inclui força abdominal. Assoalho pélvico inclui força. Aí a primeira pergunta dos caras, só um pouquinho, eu faço 300, 500 abdominais por dia. Olha aqui, meu componente de massa magra é 10%. Aí você está falando que eu não tenho abdominal. Aí o que o Rodrigo acabou de falar... Tem-se uma força abdominal, mas que não é bem utilizada dentro do processo e que acaba sobrecarregando, numa questão biomecânica, todas as dores de quadril e de coluna que essa pessoa tem. Perfeito. Então, é nesse sentido que então, assim, agora, aprendendo aqui com o Rodrigo, que o Pilates colabora tanto para esse tipo de público. Né? Sim, abdominal estrito sensu é provavelmente bem diferente de esse condicionamento. Acionar o abdominal, o acionamento da musculatura abdominal em diferentes situações do corpo. Entendeu? Então, por exemplo, você está sentado, você está nadando, você está em hiperextensão, vendo TV, você tem o acionamento da musculatura abdominal deixando o corpo protegido contra algum processo de estresse, algum processo de desequilíbrio. Isso a gente é muito fácil, né? Não é porque você é um atleta que você sabe orientar o seu corpo. E não é porque você é um atleta que você sabe mais do que alguém que não é atleta. Isso é super individual, né? A gente tem casos em que atletas vêm para nós a aula e tem uma dificuldade de percepção corporal, né?
É mais raro, obviamente, mas é caso. E há pessoas que chegam para nós que nunca fizeram atividade física e que conseguem tem uma coordenação diferenciada. Então, é um processo realmente bem individual e que, como base, a contração do core, do powerhouse, nos deixa mais seguros de estimular esse corpo mais. Né, com mais amplitude ou com mais carga, porque ali é o centro, ali tem que estar firme. Né? Você com o core firme, você tem uma habilidade maior de estender o braço, de deixar o braço mais tranquilo para um arremesso ou para uma corrida. Né? Tu tem essa centralização do corpo. Né? Dá para imaginar assim que o Pilates treina, como é que eu vou dizer, falando do arremesso, ele treina até toda essa extensão, inclusive áreas mais profundas, assim. Nós sempre vamos iniciar para o básico, que é o core. Uhum. Então, a gente vai estabilizando o core do centro até a extremidade, independente do gesto. Né? Mas sempre pensando no gesto. Mas no momento que você está estável no teu centro, você fica mais tranquilo para fazer um movimento de extremidade. Sim. Não. E se tu treinar isso e automatizar isso no teu cliente, no teu aluno, no teu atleta, no teu paciente, ele vai ficar mais tranquilo para fazer o gesto que gesto motor. O gesto motor. Por exemplo, nós tínhamos alunos na Nova Zelândia que faziam pesca. É extremamente estressante pesca, porque ele fica numa situação de puxar o peixe, às vezes, por horas. E toda a base está no quadril. Então, sobrecarga de quadríceps, sobrecarga de psoas, sobrecarga de musculatura lombar, paravertebral. E então ele chegava com dores, né? E às vezes ele é unilateral, porque tu está puxando com uma mão, a outra mão é só como base. Então, cada esporte tem sua especificidade. No futebol, por exemplo, o cara que chuta várias vezes ou faz treinamento de cruzamento, os laterais, principalmente, que tem mais mobilidade, e os meio-campos, né? A questão da pubalgia, tu falasse, não se vê mais, mas ainda tem. E não é com pouca frequência, mas antes realmente tinha muito mais pelo tipo de treinamento e até pelas questões que norteavam, digamos, do treinamento físico e desportivo. Mas, assim, hoje ainda se nota que nesses atletas de mais mobilidade ou que têm um gesto repetitivo mais abrangente, tipo lateral. Ele corre box to box, né? Vai de grande área a grande área. Aí ele chega lá na grande área do adversário, ele cruza a bola e aí tem que girar e voltar e tal. Então, assim, a gente nota que tem uma sobrecarga na questão do quadril. Então, o que você está falando vai de encontro, assim, seria uma função, digamos assim, dentro do futebol importante para fazer esse tipo de trabalho, de controle do powerhouse. Eu penso que hoje em dia no clube profissional, claro que eles vão pegar esse lateral e vão fazer o treinamento específico para ele, mas o Pilates surge como um complemento extremamente importante para reequilibrar a musculatura, compensar essa musculatura, fazer com que ele sinta melhor, né? Mas o treinamento específico o Pilates surgiria como um complemento, né? Sim. Então a gente está aprendendo aqui que o Pilates ele pode ser usado como um complemento. Ele pode ser usado na prevenção, ele pode ser usado a partir de questões específicas, tipo tratamento de cervicalgia, como nós já trocamos vários pacientes. Ele pode ser usado, por exemplo, em grandes encurtamentos de cadeia posterior, em atletas profissionais, como nós já tivemos, né? E... Cadeia posterior... Cadeia posterior é assim, desde o occipital aqui, da nuca até o calcanhar. Aquelas pessoas mais encurtadas, longelíneas, talvez que nem o Felipe, mas encurtadas, entendeu? Que ficam muito tempo sentados e tal. Então, assim... E aí querem fazer o seu esporte, Felipe, ficam 10 horas por dia sentados. Aquele atleta que eu te falo, atleta. Aquele que faz... Jogador. Você está dizendo que eu não sou atleta? Eu jogo tênis 7 dias por semana. Aí fica 10 horas por dia sentado, com sobrepeso, todo encurtado, e joga tênis 7 dias da semana, e se diz atleta. E aí tu pede assim, então vamos fazer um teste aqui, peraí, vamos fazer um teste. Chega, fica de pé, põe os pés, mantendo o joelho esticado, põe os pés lá no chão.
Aí o cara vai até o quadril ali, ó, e a coluna toda trancada, entendeu? E aí, claro que isso não é tem atletas que são assim, por uma questão genética, toda uma questão, mas esse não é o normal e nem o que transforma a pessoa em atleta ou não. Tem um caso muito interessante, foi feito em Auckland. Eu tinha um aluno que ele era campeão mundial de cortar lenha. Okay. Nem sabia que existia isso, né? E daí eu fiquei sabendo que tem 2 modelos de cortar lenha. Tem um que tu faz de cima para baixo e um de lado. E ele era o de lado. Então, imagina, cortar lenha de lado. Mais difícil, hein? Nossa, em rotação, estresse, e é por tempo, né? Quanto mais rápido. E ele vinha de uma cirurgia, de uma laminectomia, e ele estava encurtadíssimo, né? E com dor, e com restrição, e com medo. E a gente fazia sessões de 30 minutos com ele, né? O recomendado, pelo menos, é 50 minutos, mas a gente fazia de 30 minutos. E eu comecei a mensurar, de maneira bem simples, a diferença entre antes e depois da aula. Então, ele ficava em pé e tentava, e fazia uma flexão... solta o tronco para frente. Solta o tronco para frente, fazia uma flexão posterior, e eu media. As mãos vão em direção ao chão. Ao chão, com os joelhos esticados e tal. E eu media a diferença entre as mãos e o chão, né, antes da aula e depois da aula. Dava 14 centímetros de diferença. Com meia hora? Com meia hora. Antes da aula, ele tinha 14 centímetros a menos de mobilidade. E sem ele sentir. Daí, mas como é que... Isso assim, a gente vê isso no dia a dia facilmente, não nessa distância, nessa proporção. Mas o que a gente percebe? Assim, quando tu aciona a musculatura abdominal, quando tu aciona o core, a tua musculatura periférica relaxa. Então, ela deixa você ir mais no alongamento. Isso é bem claro para nós. A relação agonista-antagonista. E se o agonista está trabalhando, o antagonista relaxa. E isso, se tu aciona, isso serve muito para pessoas encurtadas, pessoas que têm lombalgia, que muitas vezes tem até uma hiperlordose de proteção. O antagonista, no caso, o Rodrigo está falando, é como se nós fôssemos baixar o tronco aqui do microfone, aqui fosse a parte posterior, aqui a parte de baixo anterior. Então, o agonista, o abdominal, está aqui embaixo. O abdominal faz isso aqui... E esse seria o antagonista. Então, teria essa facilitação daquele grupo que, notoriamente, é encurtado. Entendeu? Por exemplo, se tu vai contrair o bíceps, né? O bíceps, para contrair, relaxa o tríceps. Então, o bíceps é o agonista, o tríceps é o antagonista. No momento que tu contrai a musculatura abdominal, a musculatura posterior relaxa e tu consegue, de uma maneira mais tranquila, aumentar o nível a distância do alongamento. Então, é bem característico esse exemplo para mim. À primeira vista e de maneira bem leiga, o que a pessoa vai pensar? Não, se eu quero estender a musculatura posterior, que é de trás, eu vou estendê-la. Né? Mas aí eu tenho a ajuda do agonista, nesse caso. Ativo, né? Que ativa e solta lá. E tem uma outra característica do Pilates que é muito interessante, que é justamente o oposto ao encurtamento, que são as hipermobilidades. Porque nas hipermobilidades a gente tem uma instabilidade articular bem grande. E no momento em que você treina, como a gente mostrou na imagem, a pessoa identificando qual é o posicionamento certo da articulação, ela fica muito mais segura em proteger aquela articulação de eventuais momentos em que a articulação pode sair fora do lugar. As hipermobilidades que o Rodrigo está se referindo, e até para quem não é da área, né, Rodrigo, é a questão daquelas pessoas que têm uma laxidão dos ligamentos maior do que o normal. Então, normalmente compõem 7 meninas para um menino, a proporção mais ou menos é essa. Aí se observa uma maior quantidade de colágeno nos ligamentos, entendeu? Então, eles têm uma complacência maior que permite que essa pessoa tenha movimentos nas grandes articulações acima da curva, entendeu? E isso expõe essas pessoas a mais dores, a desequilíbrios musculares maiores, a exigências maiores, e acaba que essas pessoas podem ter ou não, mas normalmente têm problemas nas articulações de carga, coluna, quadril, joelho, tornozelo. E às vezes no ombro, né? Dependendo é muito comum, e o que a gente percebe é que principalmente as mulheres que têm, que é em mais quantidade,
hipermobilidade, essa hiperlaxidão, elas as que não se identifica isso, elas muitas vezes não têm um componente de prevenção e elas ficam durante anos fazendo exercícios de grande amplitude, onde quem segura, quem protege a articulação não é o ligamento ou não é o músculo, é o próprio osso. Então, em vez de o movimento ser estabilizado pelo músculo, pelo ligamento ou pela cápsula articular, ele é restrito, essa amplitude, pelo próprio osso. Isso, com o tempo, desgasta. Então, nós temos uma série de pessoas, de senhoras, de 50, 60, 70 anos, com muitas lesões de coluna, por não ter feito um trabalho de estruturação, de entendimento de como essa articulação funciona. E qual é a evolução natural de uma articulação hipermóvel que não é estabilizada? Ela tem um componente de desgaste ósseo, onde o corpo vai identificar com o futuro, com as repetidas lesões, uma restrição de movimento. Então, aquela pessoa que era hipermóvel na adolescência, na vida adulta jovem, se torna um adulto ou uma pessoa de mais idade com uma restrição de movimento muito grande naquela região onde tinha a carga que o Feliciano exemplificou, por proteção, por uma ação natural do corpo para proteger de dor. Sim, se é 7-1, eu acho que eu sou o 1. Porque não sei se eu posso aqui. Isso aqui. É característica de quem tem hiperlaxidão. Aqui, a câmera. Na classificação de hiperlaxidão, a pessoa tem que ter 7 ou 8 pontos das grandes articulações como positivos. Tu já tens um. Sim, e parece que está relatando o meu ano de 2022. Eu vou só ingressar aqui na minha área pessoal, porque eu fazia tempo que não jogava bola, enfim, fui tentar desarmar um cara, me desequilibrei e caí com esse dedo assim e quebrou igual um pedaço de pau meu dedo. Tive que operar, colocar aqueles fios de... Kirchner. Isso. Então, e aí, engraçado, depois da cirurgia, a hiperlaxidão daqui foi embora, que foi esse aqui que eu quebrei. Mas então, quem tem isso, primeiro que deve se preocupar, pelo que eu estou vendo, pelo menos de se condicionar, e tem exercícios a serem buscados para minimizar em virtude desse risco aí, então, mais para frente. É uma característica da pessoa, não quer dizer que é ruim ou bom, mas é uma característica da pessoa que, como toda característica, tem que ser avaliada e tem o seu processo de entendimento de como funciona a articulação para a prevenção de lesões e uma idade adulta saudável. Já nasce com a pessoa, ela tem um componente, né, congênito, e aí no desenvolvimento realmente, ao mesmo tempo que exime a pessoa de muitas lesões, porque no entorse de tornozelo, por exemplo, você tem uma magnitude de movimento maior e que aí, né, diminui a sua chance de aquele entorse machucar muito o ligamento. Mas se torce e se faz um entorse de grande magnitude, a recuperação realmente é mais lenta, justamente por essa característica. E aí, só para a razão pela qual eu trouxe o caso meu, pessoal, que então quem tem a hiperlaxidão encontra no Pilates uma preparação para se prevenir. Um entendimento. Sim, nós treinamos a pessoa a colocar carga sobre essas articulações, mas sem o desgaste articular, com a proteção natural de um ligamento, de um músculo, de uma cápsula, não colocando a articulação em estresse. Consciência corporal e aplicação de... Muito interessante. O que mais, Felipe, que a gente pode extrair aí do conhecimento do Rodrigo? Podia ficar uma semana falando com o Rodrigo aqui. Cada pergunta é uma aula para nós. E, bom, a gente tinha 45 minutos regulamentares, mais o que o juiz desse de desconto. Será que podemos encaminhar? Vamos encaminhar, eu acho que sim. Já deu mais 45, deu 1 hora e tanto, né? Isso. Então, acho que vamos começar agradecendo demais a presença e a disposição do Rodrigo, de trocar aqui conosco todo esse conhecimento, já desejar uma excelente jornada nova, já deve ser a 10ª vez que tu vai para o exterior ou mais, assim, por período maior. Essa tem um componente específico que, como a família vai junto, então é um prazer e
estar entre os amigos e estar aqui conversando com vocês. É sempre prazeroso falar um pouco da gente e principalmente coisas, né, que a gente possa ajudar outros, né, e clarificar. E o coisas. Rodrigo, não é porque é meu amigo e tudo que eu falei antes, né, e tal, mas ele vai levar a qualidade do profissional brasileiro de novo para o exterior, né, e que só deschancela a formação que se tem aqui e tudo. E claro que ele acaba criando as suas oportunidades por causa da capacidade dele, enorme, mas assim nos orgulha muito e certamente vai ainda aumentar né, a visibilidade do profissional brasileiro no exterior. Então, desejo também sucesso ao Rodrigo, que corra tudo bem, a família toda também, tenho certeza de muitas outras histórias novas e produtivas lá. Muito obrigado, muito obrigado. Então, mais um privilégio de receber uma pessoa sensacional aqui no nosso Resenha de DM. Vamos agradecer, então, e encaminhar um encerramento do nosso programa. Pessoal, curtam, compartilhem, sigam, inscrevam-se no canal, o que for de cada rede social aí, façam, porque ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. E se tiverem perguntas aí, escrevam nos comentários que a gente vai buscar. E deixe seus likes, né? O like, todo esse script aí é fundamental para nós. Pessoal, muito obrigado, aquele abraço, até a próxima.